Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Mahogany. E hoje a gente vai ter um episódio incrível, a gente vai mergulhar no universo das fragrâncias, vamos entender melhor sobre como escolher, aplicar, como diferenciar. E o tema do nosso podcast é segredos e perfumes. E para isso nós trouxemos um convidado maravilhoso que vocês já conhecem, mas ele vai falar bastante aqui coisas que vocês não sabem sobre fragrâncias e perfumes. Brian, se apresente. Olá a todos. Obrigado aí pelo convite, Priscila. Eu sou o Brian Drummond, eu sou gerente de marketing da Mahogany. Legal, Brian. Bom, com toda essa experiência, eu acho que a gente pode ter bastante coisa para desmistificar aqui do universo de fragrâncias, né? E eu quero começar perguntando sobre como os perfumes são criados, como que funciona esse processo de criação, como que é escolhido o cheiro, finge que eu não sei de nada e tenta explicar assim para um leigo como que a gente como que é criado, né, os perfumes. Legal. Bom, acho que a gente tem que falar o perfume como um produto e como a essência, né? São coisas que estão juntas. O produto, ele pode surgir tanto de uma demanda, então existe uma demanda da empresa, uma demanda do mercado, e então é produzido esse produto. Como também pode ser feito como um proativo. Então, nós, por exemplo, trabalhamos com casas de fragrância, que são casas internacionais, sim, repletas de perfumistas e que constantemente eles trazem aquilo que são as tendências, o que está acontecendo no mundo e fazem o que a gente chama de submissões. Uhum. Então, são esses proativos. Então, pode tanto vir através de uma casa de fragrância, como através de um estudo. Então, é assim que pode nascer um perfume. Legal. O perfume nasce de uma demanda, né? Mas quais são os ingredientes mais comuns encontrados nos perfumes? E aí eu tenho outra pergunta também, que é os ingredientes mais exóticos, que as pessoas nem imaginam que faz parte de uma nota de um perfume, alguma coisa assim, e que faz parte, que todo mundo vai ficar um pouco assustado. Bom, as notas mais comuns que existem são as notas florais, frutais, as próprias especiarias, né? Existem aí registros de perfumes de milhares e milhares de anos. Recentemente até encontraram aí o perfume aí da Cleópatra. Verdade, então, teve uma reportagem, né? Super bacana, né? Então, é um processo aí milenar. Uhum. E essas matérias-primas são as mais comuns, né? Já são as matérias-primas naturais. E mais recentemente foi-se trabalhando essas técnicas e foi aí feito um refinamento da extração. E hoje existem os absolutos. Então, quando a gente fala sobre o exótico, eu prefiro falar sobre o mais raro. Mais raro, isso. Então, os absolutos hoje, eles trazem uma pureza. Então, a gente tem um perfume floral. Então, a rosa, ela faz parte da composição, da pirâmide olfativa de um perfume floral. Uhum. Mas, quando você quer dar pureza, nobreza, por exemplo, a rosa de maio é considerada a rosa mais pura que existe no mundo da perfumaria. Nossa! Então, é um processo de destilação muito puro, muito complexo de se fazer, e você utiliza toneladas e toneladas de pétalas para que você faça apenas alguns quilos dessa matéria-prima. Sim. Isso faz com que você tenha uma essência muito mais pura, muito mais intensa, e claro que isso traz um resultado muito interessante para o perfume. Só para você saber, Priscila, ele é feito apenas em 3 países. Eu já ia perguntar isso, se aqui no Brasil a gente faz, como que funciona? Não, aqui no Brasil não é possível fazer. Tá. Mas, por exemplo, rosa de maio só é conseguido na Bulgária, na Turquia e no Marrocos. Apenas nesses 3 locais, nesses 3 países, nossa, é possível fazer o plantio, a colheita e essa extração. Isso faz com que torne a matéria-prima mais rara. Sim. Vou dar um outro exemplo desses absolutos, que é o absoluto de íris. Uhum. Então, o absoluto de íris, ele é o estado mais puro
do íris. E você conhece o íris, que é uma flor, não é? Sim. Eu vou te uma contar um flor. segredo aqui. É. A gente tem perfumes que são de íris, mas a flor em si, ela não tem cheiro. E como que chegaram ao íris? Pois é. O do íris, a essência que vem do íris, ele vem do rizoma, né? Que é do bulbo, da onde está na parte de baixo da terra. Nossa. E para você conseguir esse absoluto de íris, é um processo tão difícil, mas tão difícil, que entre o plantio, a colheita, a secagem e a extração, são 6 anos para você conseguir esse resultado. Nossa, a matéria-prima deve ficar caríssima, né? De tão rara que é. 1 quilo pode valer mais de 100 mil euros. Nossa. Então, quando você fala sobre os elementos mais exóticos, eu prefiro falar sobre os mais raros. Mais raros. Então, esses são os elementos que trazem a nobreza à perfumaria. Legal. Coisas que eu não sabia e eu tenho certeza que muita gente também não sabe, né? E falando até que você falou da Cleópatra, né? Que a gente pegou, que teve essa reportagem, que surgiu dos perfumes que acharam. Ela também influenciou muito o mundo da moda lá, desde antigamente. A gente sabe que, falando historicamente, os perfumes, dos últimos registros que a gente encontra, foi criado, né, na época da Cleópatra. Mas o que tem a ver a moda com os perfumes? Por que o mundo da moda, ele dita tantas regras no mundo das fragrâncias e dos perfumes, né? Qual que é a relação entre isso? Você sabe que eu falo até isso no meu treinamento da empresa, né? Então, a moda, ela anda de lado, né? Ela anda, na verdade, de mão dada com o mundo da perfumaria. Por quê? O que a moda traz? A moda, ela traz uma tendência como uma textura, uma cor, às vezes até mesmo uma atitude. E a perfumaria, ela nada mais é do que a extensão da nossa personalidade. Então, a perfumaria, ela é a moda em forma de cheiro. Sim. Então, isso influencia diretamente. Tanto é que essas grandes casas de alta costura possuem também a sua alta perfumaria. Sim. Então, você vê que geralmente sai um desfile, uma moda, uma tendência, e o perfume geralmente ele anda junto com isso. Já é lançado junto. Exatamente. Isso dita a tendência no mundo inteiro. Tá. Então, você vê nesses grandes desfiles, você pega essas grandes marcas, fazem lá primavera, verão, ou outono, inverno, e ali é lançado o quê? É lançado uma cor, um pattern, por exemplo, e depois de algum tempo, isso já é encontrado nas fast fashions, por exemplo. A gente estava até comentando aqui agora nos bastidores sobre isso. E o que é isso? Você está ditando essa moda e isso vem aí para o mundo, né? Como que acontece para a maior parte da população. E na perfumaria acontece a mesma coisa. A alta perfumaria, ela também está ali lançando, ditando ali uma tendência, uma determinada família olfativa. Poxa, mas as famílias olfativas, elas já têm ali aquelas características básicas, mas sempre existe uma nova matéria-prima, algo que é colocado novo, e isso dita o que vai ser a alta perfumaria. Legal. E depois o mundo inteiro está seguindo, não necessariamente como uma cópia, mas sim como uma tendência. Olha, para este ano vai acontecer o floral amadeirado. Sim. Então, é essa relação que a gente faz entre o mundo da moda e o mundo da perfumaria. E até falando sobre essa relação, não é porque eu gosto do perfume de uma moda tal que eu vou usar aquele mesmo perfume. Quais são os critérios que uma pessoa precisa ter ao escolher um perfume, né? Quais são o básico? Eu quero escolher um perfume para um momento especial ou não, para o dia a dia. Qual que é essa diferença e como que essa pessoa pode escolher? Quais dicas que você tem para passar? A gente tem até um treinamento que a gente passa para nossas lojas, para venda direta. A primeira coisa que uma pessoa tem que pensar é: eu tenho que me sentir bem. Como é que eu me sinto bem? É com aquele perfume que me faz sentir bem, que me faz sentir autoconfiante, que tem a ver comigo. Não vai pela opinião do outro: olha, esse perfume pode ficar bem com você, porque esse aqui é a moda, agora é... É que acontece muito, né? O pessoal, eu adoro esse perfume e tal. Aí você vai experimentar, nossa, não deu no meu
pulso não ficou legal, o cheiro não é legal. Acontece muito isso. É exatamente isso. Então, assim, a gente tem que usar aquele perfume que nos faz sentir bem. Isso é o primeiro passo que a gente dá no nosso treinamento. Tá. Agora, falando um pouquinho sobre as famílias olfativas, as características que existem, sim, existem algumas características que têm a ver com algumas personalidades. Isso. Que acho que é o que você quer saber, É, né? eu ia perguntar isso, né? Qual que é a fragrância? Tem alguma coisa assim, minha personalidade é mais forte, tem alguma fragrância indicada ou não? É mito? Porque o pessoal Não. fala sobre isso. Tem a ver. Tá. Até porque a gente também pode ter diferentes momentos ao longo do mesmo dia. Exato, Né? é. Então, eu posso querer usar uma fragrância, às vezes, mais intimista ao longo do dia e, de noite, às vezes, utilizar uma fragrância mais provocativa. Sim. Mas o que acontece é o seguinte, você sabe que existem diversas famílias olfativas, matérias-primas, e algumas famílias olfativas, elas são mais confortáveis e outras, elas são mais opulentas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma lavanda. Tá. Então, você sabe que, cientificamente comprovado, a lavanda, ela traz ali uma calma, ela traz um conforto. Sim. Então, para uma pessoa que ela tem uma personalidade um pouco mais intimista, essa pessoa ela é um pouco mais tímida, às vezes a lavanda ela cai bem Sim. para aquele momento que ela tá dessa forma. Não para uma noite, vai, que ela quer usar Exatamente. uma fragrância mais provocativa. Exatamente. Agora, outras fragrâncias que trazem, por exemplo, o musk, né? Tá. O musk, ele já traz aquela coisa da segunda pele, é um conforto, você se sente acolhido. Então, essa é uma outra característica que tem nas famílias olfativas. Legal. E agora você também tem esse lado mais noite, como você falou, tem Sim. esse lado mais opulento. Então, quando você vai aí para as especiarias, né, que a gente fala aí das famílias olfativas orientais, então são fragrâncias mais quentes. E geralmente a gente utiliza realmente à noite, né, que cabe aí, falam-se, fragrâncias mais pesadas, né, são moléculas maiores, mais pesadas, e que combinam realmente com um clima um pouco mais frio, para você poder trazer uma fragrância um pouco mais presente. Sim, legal. A gente ouve muito a fragrância da noite é onde você passa e deixa o cheiro, né? Aquela bem forte, né? Bem A sua assinatura. a sua assinatura, exatamente. E quais são as principais fases de evolução da fragrância? Quando a gente coloca no corpo, o que acontece, né? Porque o cheiro muda, né? Conforme vai passando o Sim. tempo e até não precisa de muito tempo para você ver que o cheiro muda. Quais são essas fases de evolução? Bom, a gente fala sobre pirâmide olfativa. Então, o que é essa pirâmide olfativa? São 3 fases que existem dentro de um perfume. E o que são essas 3 fases? Essas fases são virtuais, porque dentro do perfume está tudo misturado, os elementos eles estão misturados entre si. Mas as moléculas que são inseridas ali, as matérias-primas possuem moléculas de diferentes pesos. Legal. Então, por exemplo, quando a gente passa um perfume, a gente tem aquela primeira sensação. Então, às vezes, é até um perfume que ele é um cítrico, né? Então, esse cítrico, a primeira sensação que eu vou sentir é o cítrico. Sim. Mas por quê? Os cítricos, como um limão, uma bergamota, ele tem uma molécula que ela é mais leve, mais volátil. Tá. Então, a gente chama essa da nota de saída. Legal. É a primeira sensação que nós vamos ter. E essa nota, ela costuma durar na nossa pele mais ou menos uns 15, 20 minutos, que é aquela primeira sensação. E passados esses 15, 20 minutos, essas notas elas vão evaporando, elas vão saindo da nossa pele. Por quê? São moléculas muito leves. Legal. Então, elas vão deixando o nosso corpo. No lugar delas, vão aparecendo aquelas que a gente chama das notas de corpo, que é onde começa a característica, a personalidade da fragrância. E aí são moléculas mais pesadas. Então, a gente aí tem notas que vão começando a dar a sustentação dessa fragrância. Legal. E aí já podem entrar, por exemplo, algumas flores, algumas madeiras. E aí, com isso, a gente faz com que o produto ele fique mais tempo na pele. E é o que você falou. Eu passei um perfume, mas ele mudou na minha pele. E isso é esperado.
Então, passado essas notas de saída, vai se tornando aquele cheiro, aquele perfume que é a sustentação, que é essa nota de corpo. Tá. E essa nota de corpo, ela também vai embora, mas ela dura muito mais. Ela dura aí 4, 6, 8 horas, às vezes, para ela nos deixar. E vão ficando aquelas que são as notas de fundo. As notas de fundo são aquelas que dão realmente a fixação da fragrância. E essas notas de fundo, a gente não sente, a gente não foi treinado para sentir. Pra sentir, né? São moléculas muito pesadas, às vezes são resinas, que estão lá, você não sente, mas elas estão sustentando tudo aquilo que é a característica da fragrância. Então, dentro dessa pirâmide, nós temos notas de saída, notas de corpo e notas de fundo. Legal. A nota de... Então, pelo que eu entendi, falando na linguagem aqui do pessoal, a nota de corpo é aquela que você vai sentir durante o dia inteiro, né? Que é isso aí. o mais forte Essa é a personalidade da fragrância. Legal, bacana. E lembrando, né, Priscila, que também essa mesma fragrância, ela pode se comportar de forma diferente em diferentes pessoas. Sim. Então, você passa, às vezes, uma fragrância e a sua amiga, ela passa a mesma fragrância. E você cheira na pele dela e você cheira na sua pele diferente. e está de forma diferente. Por que que isso acontece? Existem diferentes características físicas, químicas, de pele para pele. Se você faz esporte, se você não faz esporte. Se você transpira mais, se você não transpira mais. O tipo da sua alimentação. Se você toma mais água ou se você não toma mais água. Tudo isso influencia tanto no pH da sua pele, como reações químicas mesmo que acontecem com a fragrância. Nossa. E faz com que a essência se comporte diferente em diferentes peles. Ó, você falou uma coisa muito importante, que já era a minha próxima pergunta. Se a fragrância ela tem o poder de influenciar nosso estado de espírito. Tem, com certeza tem. A fragrância, acho que todo mundo aqui já sabe, né, ou já leu sobre o poder da fragrância dentro do cérebro. Então, as matérias-primas contêm moléculas. E essas moléculas, elas provocam reações diferentes nas nossas terminações nervosas dentro do nosso cérebro, e isso estimula reações e emoções diferentes dentro da nossa cabeça. Nossa. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma fragrância cítrica que eu acabei de citar, ela, por exemplo, ela pode trazer energia. Pra mim, me lembra a praia. Eu passo um cítrico, eu já quero estar na praia. Já fico... Good vibes. Good vibes, exatamente. É isso que eu quero. Então, a resposta é sim. Uma fragrância, ela pode despertar diferentes emoções. Legal. Então, um cítrico, ele pode trazer mais energia, como eu falei. Um amadeirado, ele pode conotar mais sofisticação. Um floral, ele pode conotar mais delicadeza. Sim. E existem também as junções entre diferentes matérias-primas que vão provocar resultados ainda diferentes. Entendi. Tem a dica aqui, né? Não é porque você sentiu um cheiro gostoso de uma fragrância em uma pessoa que vai ficar bom em você. O ideal é você experimentar na sua pele e que sim, as fragrâncias têm o poder de mudar o seu estado de espírito. Exato. E a pergunta final agora, que não quer calar. O que perfume tem a ver com segredo? Essa é uma boa pergunta, Priscila. Eu fiquei pensando, né, depois do que você me lançou essa pergunta aqui, um pouco sobre a relação entre eles. E eu acho que o que a gente pode traçar aí de uma similaridade entre eles é essa coisa do mistério, do enigma. Então, quando a gente passa um perfume e a gente anda, você começou falando sobre a minha assinatura. As pessoas geralmente perguntam, nossa, que perfume que você está usando? Isso mesmo. Que cheiro é esse? É. Isso é o seu segredo. E geralmente, o segredo a gente não passa para frente. Geralmente. Né? Por quê? Aquilo é uma coisa só sua. Então, quando você tem aquilo é a chave para a sua autoconfiança. Aquilo é a sua chave para você seguir em frente, se sentir bem. Sim. Então, o perfume, ele é algo muito pessoal. E mesmo que uma pessoa descubra, ou que você até conte qual é o perfume que você está utilizando, como eu falei, não vai ficar igual nessa outra pessoa. Não. Então, isso vai continuar sendo o quê?
o seu segredo. Exato. Porque somos somos individuais, ninguém é igual a ninguém, então cada pessoa tem o seu segredo, como cada pessoa vai ter um cheiro diferente com o seu perfume, mesmo que seja o mesmo. Exatamente isso. Muito legal. Quero agradecer sua participação. E você que está nos acompanhando, fique atento, porque em breve terão novos episódios com temas maravilhosos: liderança, vendas, RH, dicas de autoconfiança. Então, fique atento e até mais.